Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos o nosso encontro de oração e meditação na Palavra e Deus tem sido gracioso para conosco. Deus tem nos edificado dia após dia e eu quero te desafiar a dizer para mim aqui embaixo nos comentários como tem sido para você esses nossos encontros diários. Deixa ali o seu testemunho, deixa ali uma palavra, compartilhe com as pessoas, compartilhe comigo aqui como tem sido para você. Para mim é muito importante saber como isso tem feito diferença na sua vida para que eu tenha essa motivação partindo de você que me assiste, que me acompanha diariamente aqui, para que eu me sinta mais motivado a construir e fazer conteúdos aqui no nosso canal. É óbvio, Deus tem nos direcionado para isso, mas com certeza a sua participação é que faz ter todo sentido eu vir aqui todos os dias trazer uma mensagem e uma oração. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração, e convidar você agora a abrir comigo a sua Bíblia e ler o texto que o Senhor nos dirigiu hoje, está lá no livro do Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Então, se você puder acompanhar comigo essa leitura, ótimo, seria maravilhoso. Se não, não tem problema. Essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua consulta e conferência sempre que você quiser. Então, vamos ao texto. Eclesiastes 11, 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós não entendemos os caminhos do Senhor quando Ele está realizando as suas obras. O texto aqui nos exorta no sentido de que coisas simples da vida, que estão muito acessíveis a nós, nós não as entendemos completamente. É certo que se nós consultarmos algum cientista, algum médico, alguém que entenda dos ventos, que entenda da formação da biologia, eles vão saber explicar alguma coisa sobre o caminho do vento, vão explicar sobre como os ossos se formam no ventre da mulher grávida, mas aqui é uma alusão que o escritor de Eclesiastes faz para nós, que coisas muito simples da vida nós não entendemos. Quiçá nós iremos entender as obras que Deus está realizando. Há uma oportunidade que eu passava por uma avenida aqui na cidade e estava acontecendo uma grande obra. Uma grande obra estava sendo feita, máquinas passavam para todo lado, buracos sendo feitos e muitos homens trabalhando e todo aquele movimento, o trânsito sendo deslocado. Muitas coisas aconteciam ali naquela obra e eu passava todos os dias e eu meditava naquilo, eu olhava para aquela obra e eu pensava comigo assim, o que será que vai ser feito nesse lugar? Como será que vai ficar isso aqui? Então, nessas minhas meditações, Deus me fez pensar no ponto de vista do arquiteto e do engenheiro. As duas pessoas principais que sabem exatamente como vai ser o final daquela obra. Mas quando você vai ver a obra sendo executada, talvez nem aqueles que estão ali executando a obra, talvez o mestre de obras saiba alguma coisa, mas os pedreiros, os marceneiros, todos aqueles que estão envolvidos naquela obra, talvez eles não saibam como será o final daquilo tudo. E também são as coisas que Deus está fazendo na minha e na sua vida. No meio do processo, muitas vezes nós não conseguimos entender como vai ser o final. Nós precisamos confiar naquele que é o arquiteto, o engenheiro, o idealizador da nossa história, Deus, o Senhor.
Ele sabe o propósito pelo qual estamos passando por algumas questões na nossa vida que nós não conseguimos explicação, nem conseguimos entender. Talvez você pense, tenho feito tudo da maneira mais correta possível, tenho crido em Deus, tenho exercitado a minha fé, tenho buscado na palavra, tenho orado a Deus, tenho tido uma vida com Deus conforme a Bíblia tem ensinado, tenho buscado ter uma vida piedosa, mas algumas coisas estão acontecendo comigo que eu não consigo entender o porquê Deus tem permitido eu passar por isso. Ou seja, existem muitas circunstâncias que nós não entendemos. E quando eu olho para aquela experiência que eu tive olhando as obras, era mais ou menos esse mesmo sentimento. Eu passava, via aquele tanto de máquina, mas somente o arquiteto e o engenheiro sabiam como ia ser o final. E o engenheiro sabia exatamente por que aquelas fundações precisavam ter aquela fundura, por que aquele concreto precisava ser daquele jeito, por que aquela ferragem precisava ser entrelaçada daquela maneira, por que aquelas todo aquele trabalho estava sendo feito daquela forma. Somente eles sabiam, porque eles planejaram, projetaram, desenharam, calcularam, estabeleceram as metas, os prazos daquela construção. Ou seja, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam cada passo que precisavam ser dado. Depois de um tempo, eu passando ali, continuava passando, eu vi que foi feito um túnel, foi feito um viaduto por cima, foram passando os carros, os ônibus passaram naquele lugar que outrora era um montoado de homens e máquinas trabalhando, e agora você tinha uma obra completa que prestava o seu serviço, um aparelho público que prestava o serviço ali naquela via. Também é o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Às vezes nós não entendemos no meio do processo, mas precisamos confiar naquele que está fazendo esta obra em nós. Confiar é mais do que simplesmente você crer. Confiar é você se entregar àquilo que Deus está fazendo, sabendo que Ele tem o projeto final nas mãos dele. Talvez o que você vivencia hoje é algo difícil de lidar, mas Deus sabe como tudo termina. Deus sabe o porquê, Deus sabe o motivo e também Ele sabe o propósito pelo qual você está sendo preparado, vivenciando as coisas que você vivencia. E qual que é a nossa postura no meio dessas situações que nós não compreendemos? Primeiro, confiança. Confiarmos plenamente no Senhor. O texto nos fala sobre lançar essa semente de manhã e à tarde não ficar de braços cruzados, porque você não sabe qual semente irá prosperar. Ou seja, quando você está realizando as coisas no Senhor, confiando que aquilo que você faz, Deus está recebendo, Deus está acolhendo, está indo ao encontro do propósito de Deus para a nossa vida. São sementes. Quando você planta uma semente na terra, você não vai ficar todo dia ali tirando a terra para ver se a semente germinou ou não. Você vai cobrir com a terra, você vai regar, você vai adubar e você vai esperar o tempo daquele broto sair para fora. Então, quando você conhece as estações, o tempo de cada planta, você vai saber se aquela planta soltou o seu broto no tempo certo, se aquele broto tem a força, o vigor para poder vingar e se tornar uma planta frutífera. Ou seja, o escritor aqui de Eclesiastes, ele diz que nós precisamos confiar naquele que está fazendo a obra. Porque as coisas simples da vida nós não conseguimos entender. Os planos, os grandes planos de Deus, somente Ele consegue. Às vezes eu costumo brincar o seguinte, que se Deus falasse conosco tudo o que Ele ia fazer, talvez nós colocaríamos aquilo a perder. Na nossa ansiedade de querer ver tudo pronto, nós não iríamos permitir o processo. E viver os processos é tão importante quanto você obter os resultados, porque os processos que nós vivemos, eles trazem para nós experiência, maturidade, fé, ele prepara o nosso coração, prepara a nossa vida, para que nós possamos viver
o resultado daquilo que nós estamos sendo trabalhados e aquilo que nós estamos trabalhando para alcançar. Deus, como eu disse, estou repetindo mais uma vez, Ele sabe como tudo termina. Ele já tem o plano nas mãos. Ele já conhece a trajetória. Precisamos confiar nele. Talvez a sua luta hoje seja no seu ambiente familiar, talvez a sua luta seja no seu trabalho, uma situação de saúde que você está vivenciando, talvez você está vivendo uma luta muito grande na criação dos seus filhos, no lidar com o seu relacionamento, o seu cônjuge, talvez uma situação familiar que chegou até você e está sendo difícil de atravessar esse momento, talvez as finanças, a sua vida financeira está passando por um momento de escassez, mas confie no Senhor. Se entregue a essa confiança. Peça sempre ao Senhor que acalme o seu coração para que você não se perca na ansiedade, para que você não tome decisões precipitadas. E quando nós confiamos no Senhor e buscamos sempre a direção de Deus para a nossa vida, com certeza, ao final de um tempo, você vai desfrutar de grandes vitórias, de um lugar novo que Deus tem preparado para você, de uma nova realidade. Por que muitas vezes nós não desfrutamos disso? Porque nós nos perdemos na ansiedade, trocamos os pés pelas mãos, deixamos de confiar em Deus e, infelizmente, nós vamos colher os frutos ainda ruins. É como aquela pessoa que antes da planta, cumprir todo o processo de maturação e você quer comer aquela fruta antes do tempo. Se você comer um caquinho antes do tempo, vai ficar com a boca apertando. Se você comer uma fruta ainda verde, uma banana verde, você vai ter o gosto ruim. Mas quando ela está madura, ela está pronta. A obra de Deus na sua vida é da mesma forma. Quando o processo estiver concluindo, você vai desfrutar. Mas, nesse tempo, é importante confiar em Deus. Vivenciar os processos. Não se afastar, não deixar de vigiar aquilo que Deus está fazendo. E sempre buscar respostas através das orações, de uma intimidade com Deus, para que você não se perca entre teimosia e perseverança, achando que a sua teimosia é uma obra que Deus está fazendo e demora, ou então achando que a sua perseverança já passou do tempo de você abandoná-la. Peça a Deus discernimento e sabedoria. Pai querido, nós te agradecemos por esta palavra de hoje, onde o Senhor nos exorta a termos uma plena confiança em Ti, onde o Senhor esclarece para nós mesmos o quanto nós somos ignorantes acerca dos Teus planos, acerca daquilo que o Senhor está realizando. Mas nesse dia eu peço ao Senhor que nos ajude a ter confiança no Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Qualquer uma dessas pessoas que agora estão recebendo esta oração, estão vivendo esse momento de angústia, que o Senhor capacite cada uma delas a esperar o tempo que o Senhor planejou, a viver os processos com perseverança, com fé, com ousadia. Livra, Senhor, de toda ansiedade, de todo desejo de ultrapassar os processos. Livra, Pai, de toda depressão, Pai, de toda prisão no passado, mas que essa pessoa possa, sim, viver a plenitude do hoje, construindo a cada dia, junto com o Senhor, aquilo que o Senhor tem planejado para a vida dela. Não a deixe enganada diante dos processos. Tudo aquilo que é resultado de teimosia, de engano, que o Senhor esclareça e tire essa pessoa deste lugar e que ela possa entrar exatamente nesse lugar de perseverança, esse lugar de vida, esse lugar que está sob o cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva aí no nosso canal, siga-nos diariamente, temos sempre aqui esse encontro e não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Você é um canal de Deus para levar essa mensagem a alguém que está precisando recebê-la. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.